Para de tentar ser original. Você precisa aprender a copiar os outros. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo. E neste podcast, sempre tomando um cafezinho, de maneira bem descontraída, sentada no meu sofá, eu converso com vocês sobre branding, marketing, negócios e outras coisas que permeiam estes universos. E hoje eu vim confessar para vocês que eu sou uma grande cópia de todas as minhas referências. E se você não for uma grande cópia de outras referências, talvez você esteja errando exatamente nisso. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a gente acredita que originalidade é você criar algo do zero, a gente acaba caindo em um lugar extremamente não comercial, não vendável. E esse é um dos grandes problemas que as pessoas têm ao criar conteúdo, ao criar empresas, ao empreender. Elas querem ser as diferentonas. Isso faz com que elas criem coisas tão diferentes, tão complexas, tão difíceis de serem entendidas, que ninguém sente vontade de consumir. Vamos trazer um exemplo na prática de um dia que uma empresa criou algo tão diferente que não emplacou. Eu não sei se vocês sabem, mas o Google, vários anos atrás, ele criou um óculos que você, tipo um Apple Vision. E por sinal, o Apple Vision já é uma coisa que flopou um pouco, né? Parando pra pensar aqui, a gente nunca mais ouviu falar sobre esse negócio, que é aquele óculos de realidade virtual da Apple. Quando uma empresa ela cria um produto para gerar um buzz, para fazer as pessoas falarem, ela normalmente espera ter venda, tá? Mas o que muitas vezes pode acontecer quando você traz algo extremamente inovador, mas que as pessoas elas não estão prontas para consumir, é que as pessoas vão rejeitar. Por quê? De acordo com o livro Hitmakers, um hit, né, quase como se fosse uma tendência, algo que bomba muito, é sempre formado de algo antigo com uma pitadinha de algo novo. E por isso, hoje, neste episódio, a gente vai falar bastante sobre o livro Roube como um Artista. Porque você precisa aprender a pegar coisas que são antigas, entre aspas, que já funcionaram ou que estão funcionando, e roubar elas como um artista. E é exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer agora. Primeira coisa que você precisa entender é que a gente é sempre uma junção de todas as nossas referências. Vamos pensar nas crianças. Uma criança, ela aprende por modelo. Se você vira pro seu filho e fala assim, você não pode falar palavrão, mas você é uma pessoa que fala palavrão o dia inteiro e xinga as pessoas, o seu filho como uma esponjinha, porque as crianças elas são essas esponjinhas, ele vai simplesmente falar palavrão também, porque a gente aprende por modelo. Você provavelmente tem manias da sua mãe, você tem manias do seu pai, ou então manias da pessoa que mais criou, pode ser uma avó, um avô, um tio. Você deve se reconhecer nessas pessoas. Coisas que você gosta, coisas que você não gosta. Por quê? Porque a gente imita. Nós somos seres que imitam os outros. Passa bastante tempo com uma pessoa e veja se o seu sotaque não vai mudar. Eu sou quase casada com o Gustavo, tô noiva do Gustavo, que é paulistano, e ele tem um pouco de sotaque, ele não tem muito, não. Mas as pessoas do interior falam que eu tenho sotaque. E olha que engraçado, os amigos de São Paulo falam que ele tem sotaque do interior. Ou seja, a gente já não tá mais enquadrado em lugar nenhum, porque ele puxa um pouco de mim, eu puxo um pouco dele, e aí virou uma grande mistura. Só que olha que loucura. Quando a gente vai falar de originalidade, a gente tende a achar que você ser original é você pegar e inventar algo do zero. Sendo que nada na nossa existência veio do zero. Tô dizendo assim, como seres humanos, tá? Tudo nasceu de algo que a gente viu, viveu, que a gente viu o fulano fazendo, e eu juntei com o que o ciclano faz, aí eu criei algo meu. Porque no fim do dia, uma das coisas mais valiosas quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de negócio, são as sinapses cerebrais que você é capaz de fazer, as associações que você faz, que mais ninguém faz, o jeito que você vê o mundo, que mais ninguém vê. É isso que é autenticidade de verdade. E a gente acha que quando o outro diz assim, o jeito que você vê o mundo e mais ninguém vê, a gente tá falando de algo que mais ninguém percebe. Mas não, é algo que mais ninguém tá colocando em evidência. É algo que mais ninguém tá dando a devida atenção. Ou algo que mais ninguém viu. Algo bonito naquilo, uma oportunidade naquilo, e você agrada. E você viu. E aí você pega e você traz isso pra mostrar pros outros também. Olha,
isso daqui tava passando despercebido por você, mas todo mundo aqui tá vendo? Só que aqui que mora o pulo do gato. O problema não é você roubar ideias de outras pessoas, porque, saiba, grandes negócios que existem hoje foram ideias roubadas. Grandes influenciadores se fizeram de ideias roubadas. Então vou trazer alguns exemplos. Eu não sei se vocês já ouviram falar do The News, é uma das maiores newsletters do Brasil. Eles construíram uma marca super forte. Eles têm mais de 2 milhões de assinantes. 50% dessas pessoas veem os e-mails todos os dias às 6h06 da manhã. E eles nada mais são do que uma cópia do Morning Brew, que é uma newsletter muito famosa americana. E o Hernani, que é o fundador do The News, olhou pra Morning Brew e falou: nossa, gostei desse tipo de newsletter aqui, não tem nada parecido no Brasil. Trouxe, adaptando culturalmente o negócio. E hoje é um negócio que não é só mais o The News, como várias outras ramificações. Eles, inclusive, já têm incubado dentro da empresa, do Grupo Offal, que é o dono do The News hoje, empresa de produto. Então, veja só, eles roubaram como artistas. O Hernani roubou como artista. Ele não foi lá e pegou, copiou e colocou nos Estados Unidos. E aí, nossa, Morning Brew colocou essa notícia, eu vou colocar também. Olha, eles estão falando isso, eu vou falar também. Eu vou copiar o texto e falar pro ChatGPT. Ó, copia, só não faz igual. E agora eu vou postar na minha. Não. Ele fez uma adaptação. Ele pegou a cultura brasileira, o contexto brasileiro e trouxe a ideia de uma newsletter que fala de um jeito mais leve, que traz as notícias de uma maneira mais imparcial. E aí, ele trouxe pro Brasil e é um grandíssimo sucesso. Eu não sei se vocês sabem, mas a história da Lele Bournier começou com ela, que é uma TikToker grande, tá? Pra quem não conhece, ela é grande no mundo da moda, ela é relevante e tudo mais. E ela começou a história dela dentro do TikTok trazendo o Arrume-se Comigo pro Brasil, copiando uma gringa. Então, gente, nada se cria, tudo se copia, mas mais ou menos. Por quê? Porque dentro do Arrume-se Comigo, ela trouxe uma linguagem dela. Ela construiu uma marca que era ela. Por quê? Porque ela provavelmente juntou isso com várias outras coisas que ela aprendeu na vida dela, sendo um grande quebra-cabeça de todas as pessoas que passaram pela vida dela. Porque no fim do dia, todos nós somos quebra-cabeças. E o seu conteúdo tem que ser quebra-cabeça, tudo que a gente faz tem que ser quebra-cabeça. E o que acontece é, somos quebra-cabeças porque todas as pessoas que passam pela nossa vida, normalmente as mais relevantes, deixam algum ensinamento, deixam alguma marca, deixam algo que a gente copia, que a gente faz igual, que a gente gosta, que a gente replica, uma forma de se expressar, porque a gente tá toda hora lendo os outros e copiando o que os outros estão fazendo, um formato de conteúdo e por aí vai. Vocês acham que eu fui mega original em fazer esse podcast? Não, o podcast já existia. Eu peguei um formato que já existia. E aí eu olhei e eu adorava e adoro ainda o De Carona na Carreira, que é da Thaís Roque, que é um podcast que eu escuto bastante. Ela fala de carreira de um jeito profissional, mas ela fala das falhas, ela traz vulnerabilidades, isso me moldou como podcaster aqui com vocês. E aí eu escuto também a Lala Brandão e ela faz o podcast sozinha, conversando de uma maneira bem descontraída no escritório da casa dela. Gosto disso na Lela, então eu trago pra cá. Isso significa que eu estou copiando a Lela e isso me faz ser menos Helena? Não. Eu roubei como artista um elemento da Lela. Roubei como artista um elemento da Thaís Roque. E assim a gente deve ir fazendo. Porque ao roubar como um artista diversas referências, como se você fosse pegando cores de massinha diferente ou tinta guache de cores diferentes. Pega um pouquinho do rosa, um pouquinho do azul, um pouquinho do amarelo. Misturo com um pouquinho do branco. E aí eu misturo, porque eu coloquei nas minhas medidas essas cores que já existiam no mundo. E aí pode ser que eu crie uma cor nova, entendeu? Uma cor única, uma visão de mundo única. E aqui, esse episódio inteiro ele vai ser pra te evangelizar de que você não precisa ser diferentão. Quando você vem com algo super disruptivo e as pessoas não estão prontas pra consumir aquilo, ou elas não entendem aquilo, elas não vão gastar o cérebro delas, a energia delas, pra entender o que você tá tentando trazer. E isso significa que elas vão pular o seu vídeo, que elas vão ignorar o seu negócio, que elas vão ignorar os seus produtos, o seu serviço. E aí você não vai conseguir fazer o que você quer fazer com o negócio, com o conteúdo, que é monetizar, quer trazer dinheiro e colocar no seu bolso, porque vamos falar o português bem claro, todo mundo quer trazer dinheiro para sua empresa, para o seu negócio, para sua vida, porque todo mundo quer viver uma vida mais confortável. Então, vamos ser bem sinceros, para isso você precisa ser comercial, você precisa fazer algo que também agrade o outro. E o 100% original vindo do zero não vai agradar o outro, porque vai ser uma coisa completamente estranha, que não vai gerar a familiaridade que Hitmakers diz que você tem que gerar. Esse episódio, ele vem pra te dizer que
Você precisa aprender a roubar elementos dos outros. E eu vou te dizer, de uma maneira bem prática, tudo que o Roube como artista fala. Primeiro, já queria te dizer, eu indico mesmo que você ouça ou leia. Preferencialmente leia, tá? Porque isso desenvolve o nosso cérebro de maneiras diferentes do que você só escutar. Escutar, você já tá escutando esse podcast aqui. Tudo bem, se você não tiver tempo, pode escutar o livro também. Porque é um livro super leve, super curto. O Roube como artista é maravilhoso. Então eu recomendo mesmo que você dedique um tempinho pra se aprofundar nesse assunto. Ele é bem curtinho mesmo, tá? Mas eu trouxe um resumo, os princípios do Roube como artista pra gente olhar pra isso juntos, tá? Primeira coisa, você precisa entender que nada é original. Tudo já foi feito. O segredo é você recombinar. Então é isso que eu te falei das tintas, né? Então você pega algo que você gosta aqui, algo que você gosta aqui, e aí você cria algo seu. Igual eu dei o exemplo do podcast, você pode usar isso pra conteúdo. Eu fiz um vídeo falando sobre o Roube como artista uma vez, e comecei deitada na minha cama com a câmera de cima. Quem fazia muito isso? Jenny Keller. É uma chamada, um gancho visual que ela usa muito. Eu posso copiar? Claro! Eu não tô sendo desonesta. Eu tô falando de marketing, tô falando de um outro assunto, tô usando um gancho visual que ela usa. Como existem pessoas que fazem exato o mesmo formato de podcast que eu sei que são pessoas que me seguem, que inclusive são maiores do que eu, que fazem exatamente do jeito que eu faço. E provavelmente elas roubaram daqui, mas elas roubaram como um artista. Por quê? Porque roubar como um ladrão seria se elas tivessem, ou se eu tivesse, né, no caso da Jenny Keller, roubando exatamente igual. Se eu tivesse tentando fazer um vídeo de reforma, ou um vídeo de pão, vamos trazer o exemplo do pão, da Jenny Obra, né? Um vídeo de pão, desenhando flor, e eu copiasse o roteiro dela, os ângulos dela, a roupa dela, pô, eu tô roubando como um ladrão. Até se eu roubasse só o roteiro, eu tô roubando como um ladrão. Porque eu não modifiquei nada. Agora, se eu pego um ângulo que a Jenny usa, mas eu trago pra um contexto completamente diferente, que é um contexto de marketing, de branding, de ensinamento, de educação, eu já tô roubando como um artista novamente. Então é você só recombinar. Não pode acontecer de todos os elementos estarem iguais, porque isso é roubar como um ladrão. Agora, se existem elementos que eles estão sendo realocados, porque, gente, tudo é repertório. Eu falo isso para todas as pessoas que me perguntam. O que você acha que é o seu grande diferencial como estrategista de marca? Para criar marcas boas, eu preciso entender que tudo é repertório. Eu já criei marca com embasamento num conceito dinamarquês que eu conheci em um livro de romance das minhas horas vagas. É uma das minhas marcas preferidas até hoje. Por quê? Porque eu olhei para aquela marca e eu falei, esse conceito dinamarquês combina. E aí eu trouxe do livro, que eu tinha visto 1% do conceito, aprofundei, estudei mais sobre o conceito, roubei o conceito para trazer um pedaço desse conceito para uma marca. Por quê? Porque tudo se recombina. O conceito é usado dentro de um contexto, eu trouxe ele dentro de um outro contexto para embasar a criação de uma marca. Entende? Isso sim, pra mim, é você ser criativo e você ser inovador. É você desenvolver a sua capacidade de fazer combinações que às vezes as pessoas não estão vendo. E isso sim garante o seu olhar único pro mundo. Tem um tipo de conteúdo que, pra quem tá me vendo no YouTube, eu vou pedir pro Ramon, por favor, coloque aqui, porque é muito legal, que é um tipo de conteúdo de um fotógrafo. Eu não sei exatamente se é dele ou se apareceu pra mim e ele faz, porque pode ser um formato viralizado pelos fotógrafos, que basicamente mostra uma imagem, sei lá, de uma rua. E aí tem dois círculos vermelhos. Um é o que você vê, e aí, sei lá, o carro, uma sujeira que tá mais em evidência na foto. E aí ele faz um quadradinho bem longe, assim, o que eu vejo. E aí você passa pro lado e a foto que ele tirou. E aí é tipo uma foto super bonita de uma bicicleta junto com um carro. E é uma foto bem artística, assim. Putz, é a visão de mundo dele. Então eu vejo uma coisa, ele vê outra. Mas usar o recurso imagem, né, que é o recurso dele, o dom dele, o que ele vende, ele pode me mostrar a visão de mundo dele. Eu lembro que quando eu fui escolher o meu fotógrafo pro casamento, eu escolhi o Douglas. O Douglas, ele sempre fotografou coisas pra mim e é uma pessoa super querida. E eu escolhi porque eu gosto do olhar dele. Ele captura emoção nas fotos dele. Ele é sensível. Eu queria ele, sabe? Ninguém podia fazer o que o Douglas faz. Ninguém podia ter o relacionamento de longa data que eu tenho com o Douglas. Isso faz ele ser único pra mim. Eu não orcei outras pessoas. Eu não sei se foi caro, se foi barato, o que foi. Porque eu queria ele. E isso faz com que ele seja a minha primeira escolha, a primeira pessoa que eu penso. Inclusive, a gente vai fazer um aulão no começo de agosto para falar sobre isso da primeira escolha. Que é você trazer um olhar único pro seu conteúdo, é você trazer uma visão que, independente de viralizar ou não, se você estiver muito bem alinhado com o seu público-alvo, isso vai te gerar demanda. Por que eu te digo isso? Eu te digo do Roube como artista, que é super legal você trazer a sua visão. Tem uma coisa só, uma coisa que sempre aconteceu na minha empresa desde que a gente abriu o processo de mentoria e consultoria. A gente sempre teve demanda. Esse é o nosso
super trunfo. E a gente sempre teve demanda, não é porque eu tô sempre viralizando. Você pode olhar, eu não sou a maior criadora de conteúdo de branding, nem perto disso, tá? Somando minhas redes sociais, eu devo ter 200 mil poucos seguidores. E tem gente de 1 milhão, talvez, falando desse assunto. Não sei exatamente, mas imagino que sim. Pessoas de 2 milhões falando desse assunto. Mas por que eu sou a primeira escolha para uma parcela do público? Porque simplesmente os conteúdos foram feitos pautado em estratégia. E aí que eu falo pra você que você tem que roubar algo como um artista. Por quê? Porque no roubo como artista, já chegando num outro princípio, você precisa transformar e não apenas imitar. Eu não vou pegar e vou imitar qualquer coisa, entrar em qualquer trend. Eu falo muito isso dentro da Nova Onda. Eu sempre vou passar pelo meu filtro da coerência. Sempre vou passar pelo filtro da minha marca. Eu sempre vou passar pelo filtro do que vai fazer eu ser a primeira escolha pro meu público-alvo. E isso é muito potente. Quando você entender isso, que você tem que filtrar, que você tem que trazer a sua visão, que você tem que imprimir os seus valores, você para de ser uma cópia ambulante que vai se perder, você vai se sentir perdido se você fizer isso. E você começa a ter as coisas que você acredita, as trends que você vai entrar, as que você não vai. Porque você sabe roubar como um artista, você sabe filtrar o que faz sentido pra você. Porque você não imita, você usa de referência. Outro princípio que eu gosto muito é de você colecionar referências. Então você realmente, eu quero pegar, e essa vai ser a atividade da semana, tá? Já adiantando pra vocês. Eu quero mudar a minha identidade visual. Pega um monte de identidade visual que você gosta. O que você encontra em todas elas? Quais são os padrões? Qual é a sua visão sobre cada uma dessas coisas? Olha que louco, às vezes referências de coisas que parecem nada a ver, elas podem se unir. Vou trazer um exemplo de uma referência visual que me acompanha sempre, que são os rabiscos. Ela não é tão forte, mas agora a gente tá se programando pra evidenciar mais ela. Mas ela vem comigo desde 2021, mais ou menos, quando eu encontrei uma camiseta da Zara no Pinterest, que era da Disney, e eu gostei muito da estampa. Eu não gostei dos personagens, mas eu gostei muito porque ela era desenhada. E aí eu fiquei pensando quanto eu desenhava tudo, e eu uso, né, papéis. Toda reunião eu fico rabiscando pra conseguir pensar, pra conseguir falar com as pessoas. As minhas mentoradas veem muito isso. Eu tô sempre uma caneta na mão, anotando pra poder lembrar e tal. E aí eu peguei isso e levei pra minha marca de moda, porque eu acho que isso representava muito a mulher moderna. E da minha marca de moda eu trouxe pra minha marca pessoal. Então olha que doido, uma camiseta da Zara que tinha uma estampa de rabisco serviu de referência pra identidade visual de uma marca de moda, que serviu de referência pra identidade visual de uma marca pessoal de marketing, de branding. Então assim, que grande loucura. Mas é assim que as sinapses, elas são feitas. É assim que você coleciona referências, as mais aleatórias possíveis. O seu repertório vai ser o que vai garantir que você vai conseguir fazer mais sinapses. Então seja um curioso. Leia mais, veja filme, veja série. Não seja um obcecado só no trabalho se você quer ter ideias e referências. Porque quanto mais estressado a gente tá, menos criativo a gente é. Entenda de uma vez por todas, esse é um capítulo que eu mais gosto dentro do livro do Roubo como Artista, que é: não espere ser um gênio. Começa imitando, começa fazendo como o outro, imitando quem você acha que você deveria ser, e no processo eu prometo, você vai se encontrar. Esse é um capítulo muito especial, não vou trazer muitos spoilers, porque eu quero que vocês leiam o livro, mas assim, saiba que não vai ser um processo linear, e você vai copiar uma coisa, e às vezes você não vai se identificar, e você vai copiar outra, e você vai trazer referências, aí você vai ampliar a sua pasta mental de referências, e aí você vai mudar algumas coisas, porque a gente muda, e aí você vai mudar coisas no seu negócio, você vai adaptar o seu negócio aos contextos, mas tudo bem, desde que você saiba sempre filtrar isso da coerência, e desde que você saiba que você vai ter as respostas quando você se colocar em movimento. Ninguém é um gênio, ninguém nasce sabendo, ninguém sabe começar do absoluto zero, todo mundo começa de alguma referência. A sua referência tem referências, e ela tem copiado coisas dessas referências. Eu te garanto, eu tenho certeza absoluta, tá? A maior parte das pessoas no marketing digital estão roubando como um artista conteúdos gringos. Eu digo roubando como um artista porque tem alguns copiando mesmo, tá? Que copia até o roteiro, porque a maior parte das pessoas não sabe falar inglês no Brasil, então a pessoa vai lá e copia até os roteiros. Mas isso eu acho bem ridículo. Mas tem gente copiando tipo de edição. Você já viu aquele tipo de edição que ela fica só um quadradinho no meio da tela? Isso começou na gringa há mais de um ano atrás. Os conteúdos em série que agora estão bombando aqui começou na gringa há mais de um ano atrás. A gente começa a copiar as coisas que a gente tá vendo de fora, e aí as pessoas começam a copiar o que estão vendo dentro do Brasil, e aí a referência vai copiando de fora de novo, porque lá já mudou, e assim a gente vai fazendo, e no fim tá todo mundo copiando e fazendo formatos parecidos e tal. E aí o que vai fazer você ser único é você trazer esses formatos com o seu conteúdo. Eu posso copiar um formato, desde que o meu conteúdo tenha coerência. E
desde que eu entenda o que eu vou copiar, o que eu não vou copiar. Ah, tô sem ideia? Entra na rede social, rouba como um artista um assunto. Rouba como um artista um assunto que estão falando dentro do nicho de maquiagem. Rouba como um artista uma coisa que você pensou de um comentário de uma outra pessoa. Usa essa pessoa, coloca ela no fundo da sua tela e fala, ó, essa pessoa falou tal coisa e eu queria complementar tal coisa. Roube como um artista, mas não copie. Nós somos um grande conjunto de tudo que a gente lê, assiste, consome, vive. Lembre-se disso, porque é assim que você vai conseguindo moldar não só quem você é, os seus negócios, tendo ideias melhores e entendendo que, na verdade, você não vai ser um grande gênio, porque as melhores ideias, elas não vão vir de, nossa, me surgiu uma coisa muito louca aqui, porque toda vez que surgir algo muito louco, provavelmente ele vai ser complexo pra ser explicado. Se ele for complexo pra ser explicado, ele não vai ser entendido e as pessoas não vão gastar o tempo delas. Igual no óculos do Google. Foi um grande flop. Tá, legal, mas ninguém entendeu como eu uso, quando eu uso, porque isso efetivamente facilita a minha vida. Agora, produtos que foram grandes virais, vamos trazer o exemplo dos iPods da Apple. Eles foram muito virais, porque eles sanavam uma dor real de um jeito que não era tão disruptivo, entendeu? Já existia algo parecido, já existia o MP4, mas eles trouxeram com uma interface mais fácil de mexer. Tá, vamos pensar na Nespresso. Foi extremamente disruptivo? Não, já existia máquina de café. Só que eles trouxeram uma máquina de café que você pode ter na sua casa, entende? Que vai facilitar o cafezinho. Às vezes você não quer passar o cafezinho. Eu não sou a maior fã de café expresso, mas às vezes eu tomo. Por quê? Porque às vezes eu tô com preguiça de passar o café, tem a máquina. Eu ponho a cápsula lá e beleza. Tá feito, bem mais rápido, bem mais prático. Mas eu não tive uma dificuldade de entender o que é máquina de café, o que é café. Eu nem uso esse negócio no meu dia a dia, esse tal de café eu nem tomo. Não, eu já tomava café. A máquina surgiu pra facilitar um processo que eu já tinha na minha vida. Beleza, muito mais fácil. Eu já ouvia música, o MP4 surge pra solucionar uma dor de eu conseguir levar essa música pra vários lugares. E o iPod surge como ainda um símbolo de status que mexe mais fácil, que cabe em 1000 músicas no seu bolso e tal, então muito mais fácil. Então não tente inventar a roda, porque isso dificilmente vai gerar algo bom e próspero financeiramente. Saiba que, se você não inventar a roda, a chance de você simplificar e você ter bem mais dinheiro de um jeito bem mais fácil é muito maior, tá? Lembre-se disso. Isso não significa que você precisa ser um copião. Isso significa que você precisa aprender a roubar como um artista, fazer o filtro e entender efetivamente quais das coisas dentro da sua ideia mirabolante e inovadora são as coisas que o seu público vai ver valor, porque senão de nada adianta. Lembre-se, os melhores criadores de conteúdo não são criadores, são curadores. Curadores de ideias, de conteúdos, de formatos. Agora eu vou te passar um exercício. Pega algo que você tá com dificuldade. Então, eu quero montar um negócio, eu não sei do que montar. Eu quero melhorar o meu feed do Instagram. Eu quero começar a criar conteúdo dentro do TikTok. Independente do que seja, pegue 5 referências. 5. De empresas, conteúdos, podcasts que você gosta. Encontre padrões. Encontre as suas coisas preferidas em cada um desses. Faça aí uma grande colagem das coisas que você gosta. Pode ser essa colagem mental, pode ser uma colagem via documento, que você vai anotando as coisas dessas empresas que você gostou. E olhe para essa junção de um monte de aleatoriedades que estão na sua tela e saiba, você acabou de criar algo original. Mas não um original como as pessoas pensam. Um original de verdade, que não vem do zero, vem da combinação de coisas que antes nunca foram combinadas ou então nunca foram colocadas o holofote e foram comunicadas. Vamos pensar no pincel da Boca Rosa? Não foi uma grande inovação. Pincel com cerdas mais densas já existia no mercado. Agora, vender um pincel com cerdas mais densas, mostrando uma utilidade de praticidade, porque ele não arrasta o produto, então fica mais prático para você espalhar esse produto tudo com o mesmo pincel. E além disso, você também conseguir mostrar que ele... Isso é bizarro, é muito brilhante. Que ele não suga o produto, então você economiza produto, que foi o que a Bianca fez, tá? Pra vocês saberem, o lançamento do pincel da Boca Rosa foi um sucesso, porque ela conseguiu pegar um pincel que já existia, então não foi muito difícil produzir, provavelmente. Não tô entrando no mérito da dificuldade de produzir produtos, marca própria. Não tô entrando nesse mérito, tá? Tô dizendo assim, já era um produto que já existia. Então a Bruna Tavares mesmo mostrou um vídeo fazendo a mesma técnica da Boca Rosa, só com o pincel da Nina Secrets. Então já existia, só que ela pegou e trouxe uma comunicação inovadora. Tá, o pincel já existe, mas ninguém tá olhando pra essa funcionalidade do pincel que garante praticidade. Ninguém tá olhando pra essa funcionalidade do pincel de que ele não absorve tanto produto. Pronto, gênia, mérito dela. Ela criou uma narrativa original para um produto que já existia. Essa narrativa original tem um quê de inovação com um quê
de familiaridade. Porque pincel, todo mundo já usa. Ela não precisa introduzir este produto, que é muito mais difícil, vai muito mais dinheiro introduzir esse produto na rotina da pessoa. A pessoa já usa pincel. Agora, ela precisa só ensinar a técnica. Porque a técnica dá a sensação que só o pincel da Boca Rosa tem e faz. Ou faz melhor, porque a técnica é dela e isso é original. Isso ajuda ela a vender mais. Se você gostou desse episódio, não deixa de curtir, de comentar, porque o seu feedback ele é muito importante pra mim. Me fala o que você achou, escreve aqui embaixo. E uma última coisa, eu não sei se você reparou, mas esse episódio foi todo um grande roubo. Eu roubei como um artista o livro Roube como um Artista. Nada do que eu falei aqui pra vocês foi extremamente inovador e original meu. Eu peguei, adaptei, trouxe para o meu contexto com a minha visão de mundo através de um podcast falando de um livro que já existe, roubando a ideia de um livro como um artista e trazendo isso daqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado de participar desse grande roubo comigo. Te vejo semana que vem. Beijo grande, queridos. Tchau!